Bom, voltando aqui, o planejamento faz parte da gestão da sala de aula? Como e por quê? Vocês acham que o planejamento, o teu plano de aula, ele interfere na tua gestão da sala de aula? Claro, totalmente, né? Porque é no teu planejamento que você vai dizer qual atividade que você vai fazer, como vai fazer e como os alunos vão se envolver, e isso faz toda a diferença. Se você pensou antes em como fazer a tua aula, como montar, você vai colher os resultados. A forma de dispor a sala de aula, se você vai ficar na sala de aula, se vai ser uma atividade externa, isso tudo contribui, tá bom? Agora, falando de planejamento, vou retomar os níveis de planejamento e depois a gente vai falar especificamente de planejamento de aula, tá bom? Então vamos lá. Níveis de planejamento educacional e de ensino. Bom, níveis de planejamento, eu já falei para vocês, é importante a gente dominar que nós temos o planejamento em nível educacional, o planejamento educacional em nível de sistema, tá? Então, nível federal, estadual, municipal. Temos o planejamento curricular, que ele também acontece em nível nacional, estadual e municipal, e também lá na escola. E o planejamento de ensino, esse acontece sempre na instituição de ensino, seja uma faculdade, uma escola, um EMEI. Eu vou passar rapidamente no plano de disciplina, que é esse rosinha aqui que está logo abaixo. Vou colocar o cursor do mouse para vocês verem do que eu estou falando aqui. Depois eu vou falar rapidamente do plano de unidade e depois nós vamos nos ater com exemplos ao plano de aula, tá bom? Bom, falando especificamente do plano, começando pela esquerda aqui, do plano educacional em nível de sistema. Veja, nós temos planos nacionais de educação, como vocês sabem, temos os planos estaduais, planos municipais, são subdivididos em programas ou projetos. Posso citar diversos aqui, por exemplo, um planejamento educacional nós temos para a formação de técnicos o programa Pronatec, Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. Nós temos em nível de planejamento também o PAR, que se escreve P-A-A-R, Plano de Ações Articuladas, que é um plano que eu falei para vocês, que ele faz avaliações de estruturas de redes e ele financia aquelas redes que não tem determinada estrutura. Eu gosto de citar a sala de informática, a sala de tecnologia, em lugares eles mudam o nome, e quando não tem o governo federal, ele envia valor, é avaliado, ele envia uma verba para que seja construída uma sala. Tá bom? Agora, nós temos os planos grandes, né? Por exemplo, o PDE, o Plano de Desenvolvimento da Educação, ele começou em 2007, ainda está em vigor até 2025. Nós temos o Plano Nacional de Educação, que começou em 2014 e vai vigorar até 2024. Ele tem validade de 10 anos. E ele não é o primeiro também. E ali são estabelecidas metas e estratégias para diversas áreas da educação. Ensino fundamental, ensino integral, educação profissional, educação infantil, educação inclusiva, gestão. Então, esses planejamentos eles acontecem e ele perpassa os governos, ou seja, nós temos um governo, um presidente da República agora, que tem um governo, ele vai passar, talvez ele seja reeleito ou venha outro, e ele ainda tem que cumprir as metas desse plano. O governo do estado, a mesma coisa, o governador, entra governador, sai governador, e o plano ele tem uma vigência de 10 anos. De modo que ele tem que cumprir e direcionar verbas para atender aquelas metas e estratégias traçadas. Pois bem, muito bem. Com relação ao plano curricular, nós temos o desenvolvimento do currículo em vários níveis. O currículo ele é estabelecido inicialmente em nível federal, onde são discutidas as leis que vão estabelecer, e já foram estabelecidas, e elas, vez por outra, são mudadas, alteradas ou acrescentadas, diretrizes curriculares nacionais. Nós temos diretrizes curriculares nacionais para diversas áreas que vocês imaginarem. Eu já disponibilizei para vocês as diretrizes curriculares nacionais completa. Ela é um documento que passa de 500 páginas e ali fala das diretrizes curriculares para a educação indígena, diretrizes curriculares para o quilombola, diretrizes curriculares para a educação profissional, para o ensino médio, para a educação infantil, para o ensino fundamental. É bem amplo, bem complexo. Tá? Então, outra questão de planejamento curricular que aconteceu
A última que nós vivenciamos foi as discussões, o estabelecimento da BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, e ela também está atrelada, e não pode deixar de estar, às diretrizes curriculares nacional. Não pode ser dissociada, tá bom? A Base Nacional Comum Curricular, ela atinge todos os sistemas de ensino. Vejam, todo o sistema de ensino, federal, estadual, municipal e a rede privada também, para toda a educação básica. Aí entra ensino médio, ensino fundamental, 1 e 2, educação infantil. Então vejam, ela vai obrigar, inclusive, que os livros didáticos sejam adaptados à forma que a Base Nacional Comum Curricular planejou ou estabeleceu o nosso currículo. Tá bom? Vou falar mais um pouquinho depois, mais ao miúde. Planejamento de ensino. Bom, esse plano de ensino, nós podemos falar do plano de aula, que são ações a serem desenvolvidas no ano letivo ou no semestre, o plano de disciplina, desculpa, que está em rosa, o plano de unidade, como o próprio nome diz, orientações relacionadas a cada uma das partes do plano da disciplina, ou seja, primeira unidade, segunda unidade, terceira unidade, quarta unidade. E o plano de aula, que são aquelas especificações diárias, que muitas escolas não fazem diariamente. Alguns professores fazem da semana ou da quinzena, já planeja toda a sua aula para a semana, porque é muito cansativo fazer diariamente. Tá bom? Vamos me esmiuçar agora. Planejamento do sistema de educação. É o de maior abrangência, corresponde ao planejamento, que é o planejamento educacional, também denominado feito em nível nacional, também denominado em nível nacional, estadual ou municipal, incorpora e reflete as grandes políticas educacionais. Ora, todos os projetos que são grandes projetos fazem parte desse planejamento do sistema educacional. E eu coloquei aqui algumas imagens com os nomes de alguns deles, dos principais. O Plano Nacional de Educação, que é o nosso grande guarda-chuva hoje, que tem 20 metas, e estratégias, e todos os estados e municípios são obrigados a construírem, confeccionarem seus planos estaduais e municipais em cumprimento ao plano nacional. Ou seja, o estado X ele não pode traçar metas dissociadas do plano nacional. Então, esse plano estadual, quando ele é elaborado, deputados estaduais participam de sua sanção, de sua, vou dizer, elaboração, né? Claro, com assessoria da Secretaria da Educação, de fóruns estadual de educação para discussão da matéria. E após isso, o governador ele se compromete com vinculações de recurso para atender aquelas metas, e ele próprio traça as estratégias para atender as metas. Eu sempre gosto de citar uma estratégia da educação profissional, que é a meta 11, que é triplicar o número de matriculados na educação profissional, sendo 50% na rede pública. Quer dizer, se você governador, está de acordo em atendimento a essa meta do Plano Nacional da Educação, certamente vai ter que fazer acordos com o MEC para aderir aos programas de educação profissional, para receber as verbas e também financiar seus próprios programas de educação profissional para atingir essas metas. Então funciona dessa forma. Plano municipal, a mesma coisa. Claro que o município ele não tem, ou pelo menos não é sua obrigação ter escolas de ensino médio, mas a cargo do município fica sobretudo a educação infantil e o ensino fundamental. É importante que se diga isso. Mas as estratégias também elas fazem parte de uma vinculação de recursos. E aí entra nas discussões dos planos plurianuais, da lei de diretriz orçamentária também. E, por fim, como eu falei, o Plano de Desenvolvimento da Educação, que é o PDE, que ele é um plano que também prevê metas, estratégias e diversos acordos que foram feitos em governos anteriores e que muitos deles ainda estão em vigor. Esses planejamentos macro, grandes, de que atinge todos os sistemas, atinge todos os estados, todos os municípios, eles também fazem vinculações de recursos. Claro que os estados e os municípios eles devem aderir aos programas para poder receber as verbas. Normalmente, esses programas eles acontecem em regime de colaboração, está previsto na Constituição, se não me falha a memória, emenda constitucional número 59, e em aderindo, o estado ou o município
entra com a contrapartida o recurso do ensino do MEC. Então, por exemplo, se o Estado ou o município já tem a escola, a estrutura para atender determinado público, o MEC financia, por exemplo, o salário dos professores e a aquisição de kits. Funciona assim, é uma parceria. Continuando, planejamento educacional. É um ato de intervenção técnica e política que se efetiva em 3 níveis distintos, ao mesmo tempo e interrelacionados. Mas aí eu estou esmiuçando um pouco mais os níveis de planejamento para que a gente tenha uma aula mais rica, tá bom? Planejamento curricular. Bom, processo de tomada de decisões sobre a dinâmica da ação escolar. É a previsão sistemática e ordenada de toda a vida escolar do aluno. Portanto, essa modalidade de planejar constitui um instrumento que orienta a ação educativa na escola, pois a preocupação é com a proposta geral das experiências de aprendizagem que a escola deve oferecer ao estudante através de diversos componentes curriculares. E eu vou citar os 2 principais, que eu inclusive até já citei, que são as diretrizes curriculares nacionais para a educação básica e a Base Nacional Comum Curricular. Em todo o nosso currículo que acontece na escola, ele está previsto e pensado nas diretrizes curriculares nacionais e na Base Nacional Comum Curricular. Entretanto, é importante que a gente lembre que a Base Nacional Comum Curricular tem a proposta de atender 60% do conteúdo do currículo trabalhado nas escolas, na grade estadual. E 40% do currículo ele é facultado a adaptações regionais e locais. Percebem? Porque os 60% que a Base Nacional Comum vai estabelecer para todos os elos no município, no estado, no nível federal, também as avaliações em níveis nacionais terão como base esses 60% do tronco comum. O tronco diversificado fica por conta dos 40% de cada rede de ensino. Então, as avaliações nacionais, elas terão como base os 60% previstos pela Base Nacional Comum. Percebem? Ou seja, numa avaliação nacional não será cobrado, por exemplo, a parte diversificada do estado de Minas Gerais, quando eles trabalham a cultura local de Minas Gerais. Isso não será cobrado numa avaliação em nível nacional. Muito bem. Falando agora do planejamento que acontece na escola, planejamento escolar, atividade que envolve o processo de reflexão, de decisões sobre a organização da escola, sobre o funcionamento da escola, sobre a proposta pedagógica da escola. O planejamento escolar é um processo de racionalização, organização e coordenação da ação docente, articulando a atividade escolar e a problemática do contexto social, e aí eu cito a comunidade escolar. Perfeito? Essa citação é do professor Libânio. E eu vou citar 2 documentos que estão presentes nas escolas que nos ajudam a exemplificar um planejamento escolar, alguns deles. Por exemplo, o projeto político-pedagógico, que é o principal deles, e o regimento escolar, aqui onde estabelece as regras de funcionamento da escola, o que pode e o que não pode, e no regimento escolar também existe a participação de toda a comunidade escolar. Quando eu falo toda a comunidade escolar, é um representante de cada grupo, o grupo da coordenação, da supervisão, da direção, do corpo técnico, das merendeiras, das professoras e professores, dos alunos, dos pais. É isso. Continuando aqui no planejamento escolar. Lembra que eu falei que nós dividimos o planejamento escolar em 3? E agora nós vamos esmiuçar. Planejamento de ensino. É o processo de decisão sobre a atuação concreta dos professores no cotidiano de seu trabalho pedagógico, envolvendo as ações e situações em constantes interações entre professores e alunos e entre os próprios alunos. Padilha, 2001. Vejam, no planejamento de ensino, nós podemos dividir em 3, a grosso modo, que é o plano de disciplina, que eu já falei, o plano de unidade e o plano de aula. Quando vocês acadêmicos entram no AVA, vocês podem clicar lá em plano de ensino. Aí vocês vão ver lá todas as obras que são utilizadas, todas as metodologias, os objetivos, a ementa para aquela disciplina.
Então aquilo ali é um plano de disciplina. Aí a gente entra com um plano de unidade, a gente vai trabalhar a primeira unidade e a segunda unidade, já que a faculdade ela se divide em semestres. E depois cada professor lança no seu AVA o seu plano de aula. Quando você clica no AVA, que você vai lá em pré-aula, aula e pós-aula, aquilo ali em nível da nossa instituição é o plano de aula. Agora, quando você está numa escola, você tem que cumprir a Base Nacional Comum Curricular. Você tem que cumprir a grade curricular do município, da rede que você trabalha, seja ela pública ou privada. Pois bem, no plano de disciplina vai ter lá identificação, emendas, objetivos, conteúdo programático, os recursos que o professor vai utilizar, estratégias de ensino e avaliação. No plano de unidade vai entrar tudo isso, mas separados no primeiro bimestre, segundo bimestre. Agora, claro, vai ter o tema, a justificativa de cada aula, enfim, é um pouco mais esmiuçado. Eu agora quero falar do plano de aula. Eu vou falar do plano de aula antes da BNCC e depois da BNCC. Mas antes disso, eu queria mostrar dois gráficos para vocês para ilustrar como se encaixa o nosso plano de aula. Primeiro, nesse da esquerda, nesse gráfico da esquerda. Perceba que nós temos uma circunferência maior, que é o seu plano de aula. Ora, ele é o maior em termos de currículo. Ele não é toda a proposta curricular, mas nele está presente de forma fragmentada e contínua toda a proposta curricular. Então, dentro do teu plano de aula estão presentes questões do projeto político-pedagógico da escola. Dentro do teu plano de aula está presente o currículo da Secretaria da Educação, seja ela qual for, municipal, estadual, da rede privada, da rede pública, está ali constante. E o tronco comum, como eu falei para vocês, está previsto também o cumprimento da BNCC. Ora, mas eu tenho que cumprir a BNCC? Todas as redes têm que cumprir e o seu plano de aula, a sua aula também. Você vai desenvolver habilidades propostas pela BNCC para cada momento previsto na BNCC. Agora, o teu plano extrapola a BNCC. Como assim? É claro, a BNCC ela prevê 60% de conteúdos comuns, de currículo comum. O currículo específico, que é o tronco específico, são dados por cada rede. É verdade. Agora, você vai trazer propostas, você vai trazer formas de trabalhar do teu projeto político-pedagógico da escola. Por exemplo, se no projeto político-pedagógico da escola consta que no segundo bimestre nós vamos trabalhar o projeto Detranzinho de forma transdisciplinar, você, professor, você, professora, tem que fazer seus planos de aula, estabelecer momentos, tempos para participar do projeto, que vai ser transdisciplinar, ou seja, vai perpassar todas as disciplinas, vai ter participação de vários professores e provavelmente terá uma culminância com a apresentação. Então, talvez aquilo não vai estar presente na Base Nacional Comum Curricular, nas exigências, mas está presente no teu projeto político-pedagógico. E você precisa dar conta disso, você precisa ter noção disso. No gráfico da direita do vídeo, percebam, o currículo da escola. Ora, a escola tem um currículo? Claro. Cada escola tem um contexto cultural e social diferente. E você, professor, você, professora, quando conhece seu aluno, quando conhece a proposta pedagógica da escola, quando conhece a comunidade escolar, você vai entender se aquilo é escola de periferia, se aquilo ali é uma escola de uma classe média que está no bairro de classe média, se aquela escola atende funcionários de um grande condomínio. Enfim, faz parte do currículo da escola, as atividades que você vai trabalhar. Se é uma escola rural, você não vai trabalhar questões específicas urbanas, você vai trabalhar questões rurais, você vai ter uma horta, você vai adaptar as tuas aulas cumprindo o currículo da escola. Vejam, agora aqui o que eu acho interessante, essa parte verde, o círculo verde, é o currículo da rede. Vou dizer que a grade curricular do município. E a Base Nacional Comum Curricular, ela é menor, porque ela só é 60% do currículo. Agora, lembra que eu falei que tem uma parte diversificada? Embora ela esteja maior aí em azul, ela é 40% de todo o currículo. Então percebam, não só você vai cumprir o que está previsto na Base Nacional Comum Curricular, como também você vai cumprir a parte diversificada, sobretudo quando você trabalha a cultura local do teu município. Por exemplo, você vai trabalhar nas aulas de História e Geografia do Ensino Fundamental 1,
Você vai trabalhar cultura local, bairro. Ora, aí você vai trabalhar a história do centro, os principais monumentos. E cada cidade tem monumentos diferentes, cada cidade tem regiões urbanas e rurais diferentes. Então, essa é a parte do diversificado. Lembrem-se sempre que as avaliações nacionais elas serão baseadas no currículo, no que está previsto na Base Nacional Comum Curricular. Tá bom? Agora eu vou falar um pouco de como era um plano de aula antes da BNCC, rapidamente, para depois nós nos concentrarmos num plano de aula pós-BNCC. O que é que mudou? Eu já apresentei esse plano de aula para vocês. Aqui não tem um plano de aula antes da BNCC, aqui só tem estrutura, mas eu vou disponibilizar para vocês mais uma vez. Vocês já trabalharam comigo isso no semestre passado ou no retrasado. E basicamente um cabeçalho, como todos já estão acostumados. Vocês vão buscar na grade curricular qual é o conteúdo que vocês vão trabalhar e a partir desse conteúdo vocês vão estabelecer objetivos. Pode ser 1, 2 ou 3, ou pode ser objetivo geral e objetivos específicos. Vocês vão dizer como vai desenvolver essa atividade, como vocês vão atingir esse objetivo, vão dizer qual a metodologia que vocês vão utilizar, quais recursos didáticos que vocês vão utilizar, não sei, jogos, se vocês vão para a quadra, se vocês vão trabalhar apenas com fichário, enfim, vocês vão dizer qual recurso didático. Vocês vão dizer a proposta de trabalho para o aluno, como será essa abordagem com o aluno. Vocês vão estabelecer os critérios e os instrumentos de avaliação. Ora, mas na minha aula tem avaliação sempre. Por que você tem avaliação? Porque o professor, a grade curricular, ela estabelece o eixo, o conteúdo e os objetivos, a grade antiga. Então, quando você tem um objetivo, você tem que verificar se você atingiu o objetivo. Você, professor, se aquele aluno, aquele grupo de alunos atingiu, e você vai anotar os alunos que não atingiram, você vai fazer aquela avaliação diagnóstica para ver como você desenvolveu didaticamente e sempre utilizar essas avaliações como ferramentas didáticas para a mediação desse desenvolvimento, independente de ser com base na BNCC ou não ser. Mas a avaliação ela está sempre presente e ela não vai ser uma avaliação somativa. Eu não estou falando de avaliação somativa, é a avaliação da tua aula. Como você avalia aquele teu aluno com os elementos comportamentais, atitudinais, com o desenvolvimento cognitivo? Perfeito? E, por fim, as tuas referências bibliográficas, que pode ser o texto que você trabalhou, a parlenda que você trabalhou, o livro didático que você usa, ou outro que você consultou, um site da internet, enfim. Agora, vou trazer para vocês um plano de aula já com a BNCC. Esse plano de aula eu peguei do site da revista Nova Escola, vou disponibilizar para vocês em PDF, ele era maior, eu sintetizei aqui para caber no slide. E eu preciso explicar ele melhor. Mas, para iniciar, já dá conta. Então, vamos lá. Título da aula é igual para todos. Finalidade da aula. Veja, a gente lá já não tinha uma finalidade. Ler e elaborar escritas espontâneas a partir de cantigas para que o professor possa avaliar quais letras, grafemas as crianças empregam para representar os fonemas. Nesse plano também você vai dizer qual o ano que você vai utilizar, claro, você é professor do primeiro ano, neste caso, objeto do conhecimento. No plano antigo, na grade antiga, antes da BNCC, não existia essa figura objetos do conhecimento. Nós tínhamos conteúdos e eixos. Agora é objeto do conhecimento. Qual é o objeto do conhecimento que vai ser trabalhado? Construção do sistema alfabético, correspondência, fonema, grafema. Tá, práticas de linguagem. Essa estrutura de subdivisão do objeto do conhecimento, prática de linguagem, é só para a língua portuguesa. Nos outros, matemática não tem, tá? É só objeto do conhecimento. Então, aqui, prática de linguagem, análise linguística e semiótica. É como você faz a análise da linguística e toda a análise do texto, a estruturação, a parte gramatical também. Habilidades. A BNCC, ela prevê habilidades para primeiro ano, para segundo ano e para terceiro ano, com relação a esse objeto do conhecimento. Por exemplo, construção do sistema alfabético, correspondência, fonema, grafema. Veja, existem habilidades para primeiro ano, para esse mesmo objeto de conhecimento, e habilidades diferentes para segundo ano. Por quê? O mesmo objeto de conhecimento terão profundidades
complexidades diferentes. Você, professor, professora, vai desenvolver, vai ajudar a desenvolver, por meio da mediação, essas habilidades. No plano de aula que eu peguei aqui da nova escola, veio os códigos da habilidade. A gente precisava consultar para saber qual desses códigos esmiuçar. Mas eu trouxe um outro planejamento da rede municipal da cidade que a nossa faculdade faz parte, que nós moramos, e eu trouxe as habilidades já com o código e a descrição. É um outro plano. Esse aqui está resumidinho, fica melhor para entender de forma mais rápida, e o outro eu vou esmiuçar um pouco melhor. Aí a professora, a revista, a Nova Escola, colocou: esta é a primeira aula de um conjunto de 3 planos de aula com foco em análise linguística e semiótica. Recomendamos o uso desse plano em sequência. Ótimo. Então aqui, basicamente, essa estrutura, não tem mais a figura lá do eixos e conteúdos. Agora nós temos aqui objeto do conhecimento, que é prática de linguagem, e nós não temos os objetivos que tínhamos na grade curricular antiga. É como se o objetivo tivesse transformado, vamos dizer assim, em habilidades. Perfeito? E a avaliação? A tua avaliação, professor, professora, vai ser no sentido de: o meu aluno atingiu aquela habilidade? Qual foi a dificuldade que ele mostrou? Onde posso atuar? Então você vai fazer essas anotações. É a tua análise, tá bom? Agora vamos para um plano de aula de uma escola municipal. Aqui também eu trouxe de um primeiro ano. É um plano quinzenal. Eu vou disponibilizar para vocês em PDF ou em Word para vocês alterarem, mudarem. Mas eu peguei apenas o primeiro dia. Quando vocês vão ler aqui, o período de 2/3 a 13/3. Entretanto, eu peguei apenas o primeiro dia para ficar mais fácil, não ficar muita informação para a gente. Vamos lá. Segunda-feira, pauta do dia: calendário, leitura do alfabeto, tabela silábica, tabela numérica. Isso é para você se organizar, não é obrigatório. Leitura de leite. É importante que sempre tragam para os teus alunos, sobretudo de primeiro ano, início da alfabetização, uma leitura de leite. É aquela leitura que você vai nortear a tua aula de língua portuguesa. Tá? Aí você, professora, colocou no teu planejamento: primeiro tempo, educação física. Quando você coloca primeiro tempo, educação física, quer dizer que você não vai planejar educação física, porque nós temos um professor, uma professora de educação física que fez o planejamento. Mas o segundo e o terceiro tempo é comigo, professor, professora regente, ensino fundamental 1, primeiro ano, língua portuguesa. Muito bem. Prática de linguagem. Perceberam? Vou voltar aqui no plano de aula da nova escola. Prática de linguagem aqui é análise linguística e semiótica. Aqui, prática de linguagem é oralidade, leitura, análise linguística e semiótica. Perceberam? Vamos lá. Objetos do conhecimento. Vou voltar lá no da nova escola. Está aqui em cima, objeto do conhecimento. Esse aqui trouxe o objeto do conhecimento primeiro, o da nova escola, e prática de linguagem depois. Aqui, prática de linguagem veio primeiro e objeto do conhecimento. Aqui seria oralidade pública, intercâmbio conversacional em sala de aula, reconstrução das condições de produção e recepção de textos, decodificação, fluência de leitura, formação de leitores, forma de composição de texto. Vai dizer: nossa, professor, tudo isso? Lembra que é para uma quinzena, ou seja, para 2 semanas? Embora eu esteja trazendo só a primeira página, mas eu vou disponibilizar para vocês perceberem todas as tarefas que são feitas com a sequência didática apropriada, tá bom? Mas aqui a habilidade que eu queria traduzir para vocês com os códigos. Habilidades, conhecimentos específicos. Vejam, quando a gente coloca aqui habilidade / conhecimentos específicos, quer dizer, na língua portuguesa só tem habilidades. Nas ciências, na história, geografia, tem todos, matemática, todos têm conhecimentos específicos, tá bom? Mas na língua portuguesa, parem habilidades. É como se nós tivéssemos a subdivisão da habilidade na matemática, por exemplo. Então, citar um exemplo simples que nós conversamos numa das nossas últimas aulas, sobre fração. Quando você está trabalhando o conceito de fração com uma criança, a habilidade ela vai desenvolver aquele conceito de fração, ótimo. Mas os conhecimentos específicos para um aluno de 5º ano vai ser completamente diferente de um aluno de 6º ano. Então, o conhecimento específico do aluno de 6º ano será mais aprofundado. É por isso que tem subdivisões na matemática. Vamos voltar à língua portuguesa. Oralidade pública, intercâmbio, muito bem. Habilidades. Tem um código aí que eu não vou falar.
Mas o que é que nós vamos desenvolver? Lembre-se que a habilidade é o paralelo ao objetivo dos planos antigos. Então, o que é que eu espero que esse aluno desenvolva? Expressar-se em situações de intercâmbio oral com clareza, preocupando-se em ser compreendido pelo interlocutor e usando a palavra com tom de voz audível, boa articulação e ritmo adequado. Então, eu tenho que perceber se meu aluno atingiu essa habilidade. Se ele não atingiu essa habilidade, eu, enquanto professor, tenho que ter o olhar inclusivo, tenho que ser mediador e fazer avaliações mediadoras, formativas, para que ele atinja essa habilidade numa próxima aula, numa próxima atividade. Mesmo que eu tenha que dividir a turma ao meio, com aqueles que já atingiram essa habilidade e com outros que não atingiram. E assim, também tem um reforço. Se você não fizer o reforço, no sentido de repetir a habilidade, eu não estou falando reforço escolar em contraturno, não. O reforço do professor, a constância das aulas é que vai fazer com que o aluno desenvolva também. Outra habilidade, apreciar poemas e outros textos versificados, observando rimas, sonoridades, jogos de palavras, reconhecendo seu pertencimento ao mundo imaginário e sua dimensão de encantamento, jogo e fruição. Lembra que nós trabalhamos bastante a fruição, a questão do entendimento, a questão de que para que serve. A fruição vem de usufruir. Para que eu utilizo aquilo? Eu utilizo aquilo tem algum sentido, tem alguma utilidade. Então, e eles falam que é o mundo imaginário. Por quê? Primeiro ano, as crianças têm normalmente 6 anos, se estiver na idade certa. 6 anos. Então, ela ainda está na fase lúdica. Você tem que usar de muita ludicidade para poder trabalhar essa criança, fazer com que ela entenda o mundo concreto, que ofereça a possibilidade para ela de dar um salto da zona de desenvolvimento proximal para a zona de desenvolvimento real, isso numa teoria de Vygotsky. Então, é importante que a gente promova isso, é importante também que você, professor, professora, perceba se teu aluno atingiu essa habilidade ou não, para que você possa trazer uma outra forma didática para trabalhar essa habilidade. Muito bem. A outra habilidade, localizar informações explícitas no texto. Ora, a interpretação de texto. No texto que você trabalhou, você vai fazer perguntas, vai ter quadrinhas, vai ter circular, uma série de coisas, uma série de possibilidades para você atingir essa habilidade de localizar informações explícitas no texto. Tem mais outras duas habilidades. Lerei rápido. Ler palavras novas com precisão na codificação, no caso de palavras de uso frequente, ler globalmente por memorização. Porque tem crianças que ela acaba tendo dificuldade de ler a palavra e vai lendo quase que soletrando. Quando a palavra é de conhecimento, ela já lê de forma fluida, lê globalmente como memorização. Ela olha a palavra assim e a sua memória visual já faz com que ela pronuncie rapidamente. Claro que às vezes ela troca as palavras e aí o professor faz a mediação para desenvolver. Outra habilidade prevista para esse planejamento é identificar e reproduzir em cantigas, quadras, quadrinhas, parlendas, trava-línguas e canções, rimas, aliterações, assonância, o ritmo de fala relacionado ao ritmo e à melodia das músicas e seus efeitos de sentido. Vamos falar só de cantiga. Você trabalhou uma cantiga, seja ela qual for, você vai perceber se o ritmo de fala relacionado ao ritmo e à melodia da música. É essa a questão. É que essa habilidade ela deu vários exemplos de formas de texto, de gêneros textuais. Mas o importante é que você, professor ou professora, perceba, consiga avaliar se teu aluno, se a tua aluna, ele conseguiu falar no ritmo, junto com a melodia das músicas, e o efeito sonoro fez sentido. Ou seja, se era uma pergunta, se ele fez a entonação correta, se era uma exclamação, foi um espanto, ele fez a entonação correta, é nesse sentido. Vamos lá. Procedimentos metodológicos. Acolher os alunos de forma receptiva, explicar a rotina do dia, realizar a leitura do alfabeto, do calendário, da tabela silábica e também a numérica. Percebam que tem toda uma questão de receber a criança, de fazer o contato inicial. Então, assim, nos teus procedimentos metodológicos é importante que você deixe claro que você é uma professora que tem uma excelente gestão de sala de aula. Um professor que tem excelente gestão da sala de aula sabe o que está fazendo.
Fazer a leitura de leite. Poemas atendendo a habilidade X. E aí ele colocou a habilidade aqui. Ótimo. Mostrar o cartaz com a parlenda João Corta-Pão, que foi a parlenda escolhida pela professora, no caso, para atingir essas habilidades. Fazer a leitura coletiva, reproduzindo a mesma parlenda, né? De diferentes formas. Primeiro as meninas, depois os meninos. É uma forma de fazer a leitura e repeti-la. Fazendo com que memorizem e realizem a leitura de memória e se expressem com entendimento, ou seja, que aquela parlenda faça sentido, que eles entrem naquele conto lúdico, que eles façam a memorização da parlenda, que eles entendam as palavras. É importante que uma palavrinha que não é entendida, que você já faça associação para que ele tenha um entendimento global. Bom, entregar a atividade com o texto e pedir para localizar e circular o nome de pessoas na parlenda. Muito bom. Após contar e registrar quantas pessoas ele circulou, escrever o nome dos personagens da parlenda, completar o nome deles com vogais faltosas. Olha, já é uma atividade, vogais faltosas. Por exemplo, Pedro, você omite o E e o O. E a criança vai lá e vai completar o E e o O. Muito bem. Vou repetir. Após contar e registrar quantas pessoas circulou, escrever o nome dos personagens da parlenda, completar o nome deles com as vogais faltosas e escrever para quem é a festa. Então vamos lá. Eu trouxe aqui também a atividade que vocês... antes disso, desculpe, eu não percebi. A professora colocou aqui o momento do lanche / recreio, que é para marcar que está presente, e no planejamento é importante sempre deixar a atividade ali em PDF, em imagem, para que possa ser impressa para ser trabalhada. Muito bem. Agora aqui vamos à parlenda. O João corta pão, Maria mexe o angu, Tereza põe a mesa para a festa do tatu. Então vocês percebam aqui que ele vai fazer todas as atividades em cima dessa parlenda. Circule no texto os nomes das pessoas na parlenda e pinte. Circule no texto os nomes das pessoas na parlenda e pinte. E aí você vai trabalhar o nome de pessoas. Você vai desenvolver no teu aluno essa percepção de que todas as coisas têm um nome. Pão é o nome de alguma coisa, angu, mesa, tatu. Mas quem é nome de pessoa aqui? Então ele vai lá e circula. João, Maria, Tereza. Muito bem. Quantos nomes você pintou? Ele vai lá e pintar e vai marcar aqui. Tantos nomes. 2, 3, 4. Claro. E você vai deixar, mesmo se ele errar, aproveita o momento do erro, porque é o momento da intervenção. É o momento que você vai ajudá-lo a fazer o salto cognitivo. Escreva quem corta o pão. Aí é onde ele vai. Está lá nos objetivos, lembra? Está lá na metodologia. Ele vai ter que reconhecer o nome e a ação de quem fez. No caso aqui, quem corta o pão? João corta pão. Quem mexeu o angu? Maria mexe o angu. Então ele vai perceber, vai fazer a associação das palavras. Ele pode até contar. João, Maria. Ele vai perceber até pelo número de palavras. E aí cada um vai desenvolver a sua estratégia para responder. Mas é importante que ele consiga interpretar e perceber. Quem põe a mesa? Tereza põe a mesa. Vocês percebem que tudo tem rima também, né? Muito bem. Na terceira questão, ele coloca assim: complete os nomes do texto com a letra, entre parênteses, vogais, que estão faltando. Lembra que a professora mencionou que ele vai achar o nome das pessoas com as vogais faltosas? Aqui, ó. João, Maria, Tereza. E para quem eles estão fazendo a festa? Para o gato? Para o tatu? Vai marcar o xizinho no tatu e escrever tatu. E aqui você já vai analisando também se a criança ela está silábica com valor sonoro, sem valor sonoro, sílaba alfabética ou ortográfica. Agora eu vou voltar aqui para você ver as habilidades. Depois de vocês verem a tarefa, sempre a coisa fica mais clara, ó. Prática de linguagem. Deixa eu esperar essa coisa sumir aqui da frente do texto. Tá. Objeto do conhecimento. Oralidade pública, intercâmbio convencional,
em sala de aula, reconstrução das condições de produção, recepção de texto, decodificação, fluência, formação de leitores. Ótimo, habilidade. Expressa-se em situação de intercâmbio oral com clareza. Outra habilidade. Aprecia poemas e outros textos versificados, observando rimas, sonoridade, jogos de palavras. Reconhece seus pertencimentos ao mundo imaginário e suas dimensões de encantamento. Localiza a informação explícita no texto. Naquele caso, a professora colocou aqui, ó. Quem corta o pão? Olha a habilidade. Localiza informações explícitas no texto. Percebeu que a atividade ela tem tudo a ver com o desenvolvimento dessa habilidade? Então, o planejamento ele é para proporcionar o desenvolvimento dessas habilidades. Tá bom? Eu agora vou passar para o de matemática. Vamos lá. Bom, unidade temáticas. Geometria. Objeto do conhecimento. Localização de objetos de pessoas no espaço, utilizando diversos pontos de referência e vocabulário apropriado. Agora as habilidades. Colocou apenas uma habilidade. Descrever a localização de pessoas e de objetos no espaço em relação à sua própria posição, utilizando termos como à direita ou à esquerda, em frente ou atrás. Lembrem-se que eu falei para vocês que as habilidades na matemática elas eram subdivididas em conhecimentos específicos, já na língua portuguesa não é. E por isso que eles colocam, a professora colocou apenas uma habilidade, porque ela vai trabalhar dentro dessa habilidade o nível. Porque essa mesma habilidade ela é cobrada para o segundo ano, talvez para o terceiro, talvez para o quinto, mas o nível e a profundidade são diferentes. Então aqui, ó, conhecimento específico, identificar a localização de pessoas e de objetos no espaço, reconhece a localização de pessoas e objetos utilizando os conceitos à direita, à esquerda, em frente e atrás. Perceberam? Ótimo. Agora, procedimentos metodológicos. Aqui é a tarefa, eu vou esperar essa barrinha sumir. Ótimo, ela sumiu. Procedimentos metodológicos. Realizar as atividades do livro de matemática, nas páginas 14 e 15, contemplando o reconhecimento da localização espacial. Muito bem. Agora é a tarefa que ele trouxe. Vamos lá. Vamos achar o nome dessas crianças. Lucas, Igor, posso falar Igor também. Maria, Vitor ou Vitor e Alice. Eu posso dizer que Vitor está à esquerda de Lucas? E isso pode ser uma pergunta para a localização. Alice está à direita de Vitor? Sim ou não? Eu preciso fazer com que eles desenvolvam essa localização espacial. Muito bem. E aí vamos achar o nome das crianças. Aqui vai fazer uma quadrinha, onde a criança vai achar o nome. Igor, cadê? Me ajudem a achar. Vocês já acharam? Deixa essa coisinha sumir aqui. Aí tem Maria, Lucas. Ah, achei Maria. Ixi, essa coisinha aqui, essa barrinha está aparecendo toda hora. Vou deixar o mouse quieto aqui. Então, a tarefa, ela sempre vai estar em acordo com o desenvolvimento daquela habilidade. Tá bom? Então, sempre que vocês trouxerem uma tarefa, ela tem que estar atrelada à habilidade. Não pode ser dissociado. A tarefa é um instrumento didático para que nós possamos atingir aquela habilidade e o conhecimento específico aqui, tá bom? Aqui Maria o último, Vitor, cadê o Igor? Eu não achei o Igor ainda, hein, gente? Depois vocês acham aí para mim. Agora, recurso didático da quinzena. Como o planejamento é da quinzena, eu peguei a última página do planejamento e trouxe para vocês, porque a gente não pode dizer qual é o recurso didático, qual é a forma de avaliação e as observações do professor. Então, neste caso aqui, eu apresentei para vocês o planejamento de língua portuguesa e de matemática, mas não estava presente o recurso didático. Aí vai ser o livro didático, livro paradidático, atividades em cópia, cartazes, TV, regimento escolar e material individualizado de cada aluno. Tá bom? Como é que vamos avaliar? Observar e anotar se as habilidades e conhecimentos específicos foram desenvolvidos e quais alunos apresentam dificuldades nas atividades. Então, percebam. Ora, isso é uma avaliação somativa? Não.
Não é uma avaliação somativa. No primeiro momento, ela pode ser até uma avaliação diagnóstica, e no segundo momento, uma avaliação formativa, ou, como fala Jussara Hoffmann, uma avaliação mediadora, onde você vai ter a oportunidade de trazer uma outra proposta metodológica, ter um outro comportamento didático, uma outra abordagem didática para atingir essas habilidades, esses conhecimentos específicos. E é importante que você deixe ali no teu planejamento, para você anotar no teu caderno, observações do professor. O aluno fulano desenvolveu, o aluno Beltrano não desenvolveu, teve dificuldade ali, teve dificuldade ou não, ou de forma mais global, a turma toda desenvolveu, foi satisfatório, não foi, tiveram dificuldade com aquele nível, a turma não está silábica ou não está... não é silábico com valor sonoro, então teve dificuldade de ler. São essas coisas. São anotações importantes que vão fazer parte e vão direcionar o teu trabalho didático, a tua experiência pedagógica com isso. Tá bom? Eu vou estar à disposição no WhatsApp para tirar todas as dúvidas de vocês, e eu tenho mais poucos slides aqui para finalizar a nossa aula. Vamos lá. Sobre o plano de aula, o PILET 2001 diz o seguinte: o plano de aula é a sequência de tudo que vai ser desenvolvido em um dia letivo. Perceberam? É a sistematização de todas as atividades que se desenvolvem no período de tempo em que o professor e o aluno interagem, numa dinâmica de ensino e aprendizagem. Ainda sobre plano de aula. Plano de aula. Para elaborarmos um plano de aula, devemos ter em mente o aluno, sempre o aluno. Eloisa Luck, eu adoro essa autora, essa teórica, nos convida a refletir sobre as seguintes questões antes de elaborarmos um plano de aula. E aí eu convido vocês a lerem comigo e a refletir também. Como o aluno vai receber os estímulos e orientações preparados? Ou seja, nós preparamos tudo pensando neles, né? Como eles vão receber? Como articular o conhecimento produzido às experiências e conhecimento dos alunos? Ora, o conhecimento produzido ele tem que estar relacionado com as experiências dos alunos ou deve proporcionar experiências dos alunos para ele desenvolver esses conhecimentos. Uma coisa que eu gosto de lembrar é que sempre você deve verificar os conhecimentos anteriores. Sempre valorizar os conhecimentos anteriores. Que situações interessantes podem levar o aluno mais facilmente a envolver-se na aprendizagem dos novos conhecimentos pretendidos? É o que eu estava falando. A tua aula, quando ela é instigante, quando ela promove a curiosidade, quando ela promove a vontade de participar, ela agrega comportamentos de participação, de cooperação, e dificilmente você vai ter problema com disciplina ou algo semelhante. Outra observação que a professora Eloisa Luck nos traz é: que processos mentais serão exercitados pelos alunos para tal fim? Que processos mentais? Ora, vocês vão trabalhar com ele memorização, vocês vão trabalhar com eles questões de estímulo, vocês vão trabalhar com eles relações afetivas, relações de motricidade, alguns elementos, sentimentos. Vocês precisam ter em mente o que vocês gostariam de trabalhar e com qual propósito vocês estão trabalhando aquilo para atingir determinada habilidade. O tempo ele nos permite adquirir experiências, mas não se fechem ao conhecimento. É interessante sempre olhar e perguntar ao colega, sempre voltar à teoria, sempre estudar, para a gente sempre estar fazendo o melhor para a educação, para os alunos e também para o nosso bem-estar docente. Por fim, a Eloisa Luck, ela pergunta: como envolver os alunos nesse processo de ensino-aprendizagem, né? É aí que está a nossa gestão da sala de aula. Sendo afetivo, trazendo propostas de atividade didática interessante, algo que seja significativo, se preocupar com o aluno, estar sempre antenado ao desenvolvimento da cultura, dos relacionamentos interpessoais. Isso tudo é importante. Ainda sobre o plano de aula. Ajuda o professor a definir, agora, o que o plano de aula nos traz, né? Ajuda o professor a definir os objetivos que atendem os reais interesses do aluno. Sim. Possibilita ao professor relacionar e organizar os conteúdos mais significativos para o seu aluno. Claro, a gente para planejar, a gente escolhe o que vamos trabalhar, o que não vamos trabalhar. Facilita a organização dos conteúdos de forma lógica, obedecendo uma estrutura da disciplina. Além disso, ajuda a trazer uma sequência didática que dá sentido ao nosso trabalho, que facilita a criança a desenvolver. E também te dá uma segurança com relação à gestão da sala de aula, porque quando você tem uma sequência didática lógica, uma sequência didática
que seja satisfatória, você vai perceber os resultados, tanto na questão do desenvolvimento cognitivo, quanto na questão dos relacionamentos afetivos e como é a conduta e a participação desse aluno na tua aula. Agora, ajuda o professor a agir com maior segurança em sala de aula, sem dúvida. Depois eu vou trazer um texto para vocês da nova escola que fala o professor com segurança na sala de aula. É muito bom. E o planejamento, ele te dá segurança do que você vai fazer, em qual tempo, o tempo que você dividiu a atividade, você já está todo organizado. Os alunos percebem quando nós não planejamos. E a nossa aula, ela deixa de ter uma sequência didática, deixa de ter um ritmo, e aí eles começam a estabelecer o ritmo deles. E aí é que começa o aluno a não participar de uma forma positiva no processo de aprendizagem. Bom, o nosso planejamento também facilita a integração com as mais diversas experiências de aprendizagem. É verdade, quando você senta, planeja, conversa, discute, conversa com a supervisora, com a coordenadora, com a professora ao lado, com o teu aluno, com a tua aluna, você tem possibilidade de ter diversas experiências de aprendizagem. Você pode ter uma outra abordagem didática e uma outra experiência de aprendizagem também, para a mesma habilidade. Isso é muito importante e quando nós não somos muito experientes, é bom que a gente sempre observe experiências anteriores que deu certo, as que não deram certo, por quê? Talvez você dê uma outra abordagem e essa experiência passe a dar certo. Ajuda a ter uma visão global de toda a ação do docente, claro, porque quando a gente faz o nosso plano anual, depois o nosso plano semestral, vamos dizer assim, bimestral, nós já sabemos quais habilidades nós tínhamos que atingir. Quando chega no final do primeiro bimestre, que eu não atingi aquelas habilidades, eu sei que o meu segundo bimestre está comprometido e que eu tenho que fazer um reforço para aqueles que não atingiram as habilidades, para que eles evoluam. Isso a gente percebe muito no primeiro ano, no salto para o segundo com a questão da alfabetização. Se os alunos não tiverem avançados, eles vão ter muita dificuldade no segundo ano. Então é importante que a gente sempre faça uma reavaliação do nosso trabalho didático, uma reavaliação dos resultados do nosso trabalho, dos resultados do desenvolvimento dos alunos, para que a gente faça outras propostas didáticas, outra forma de abordar. Bom, planejamento também ajuda o professor e os alunos a tomarem decisões de forma cooperativa e participativa, e que seja assim. Claro que não dá para participar sempre, não dá para a gente oferecer essa possibilidade para os alunos sempre. Gente, é isso. Esse pouquinho que eu queria falar para vocês. Estou morrendo de saudade de vocês e agora eu queria perguntar se vocês têm alguma dúvida. Podem levantar a mão aí do outro lado da tela. Eita, não deu para ver. Ó. Depois vocês me falam, mandam um WhatsApp que vocês têm dúvida. Pode me mandar um WhatsApp, gente. Eu demoro, mas eu respondo, tá bom? E obrigado por essa oportunidade. Eu vou procurar gravar mais aulas para vocês, para a gente estreitar ainda mais os nossos laços didáticos, os nossos laços no processo de ensino-aprendizagem, porque eu sei que eu aprendo muito com vocês e eu gosto de participar do desenvolvimento de vocês. Nosso compromisso com a educação, tá bom? Um abraço, tudo de bom para vocês. Vou parar a nossa gravação. Tchau.